aí, galera, tudo bem? Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite do Valtinho e também do Gibran, né, para a gente ter esse momento aqui no Reino em Pessoa. Eu vi que a conferência tá fantástica, muitos convidados, convidadas, e parabéns pelo trabalho. E quando eles me convidaram, eu pensei num tema muito importante para mim, que eu já venho refletindo há um tempo. E queria deixar essa reflexão para vocês. Então eu vou abrir aqui a Bíblia, ou acessar a Bíblia, em Marcos 5, né, a partir do versículo 21, que fala assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou, insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastou tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Responderam os seus discípulos: Não vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sua sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu quis contar essa história toda porque, assim, foi um pedação, né, da Bíblia. Normalmente a gente pega um versículo para contar um pouco de como Jesus ele se relaciona com as relações de poder. É interessante nessa passagem que Jesus ele é abordado por uma autoridade local, e que era o chefe da sinagoga, que era uma pessoa que executava leis, era uma pessoa que tinha o Estado, né, como um dos seus parceiros de caminhada, né, um Estado que colonizava aquele território. E Jesus, né, ao receber um pedido de socorro desse chefe da sinagoga, ele não nega, e ele caminha com a multidão. E no meio do caminho aparece uma mulher. Essa mulher, ela sangrava há 12 anos. E Jesus, ele para tudo, ele deixa o chefe da sinagoga esperando para falar com essa mulher. E aí, Jesus começa a dizer que a lógica do reino dele, ou a lógica da fé que ele professa, ou que ele faz a partir do seu ministério, é uma lógica que tem suas prioridades. E no Evangelho de Jesus, as pessoas que têm prioridade
são as pessoas que não são ouvidas pela sociedade. Essa mulher, para a cultura judaica, ela não tinha nem nome. Pode perceber que na passagem nem nome ela tinha. Ela não era contada. Naquela cultura, as mulheres e as crianças não eram contadas. Uma mulher que sangrava há 12 anos, para a cultura hebraica, era uma mulher impura. Então Jesus, a partir do momento que ele decide dizer que alguém tocou nele, ele escolhe se colocar vulnerável. Mas não só vulnerável. Quando aquela mulher que sangrava há 12 anos disse que tocou em Jesus, Jesus também se tornou impuro. E é importante dizer que nessa passagem, Jesus ele só toca em 2 corpos. Da mulher que sangrava e da criança que estava morta. E aí eu queria fazer essa reflexão. Quais são os corpos no Brasil que sangram? Quais são os corpos no Brasil que estão sendo assassinados? E quando Jesus ele deixa o chefe da sinagoga esperando, e ele espera a mulher contar toda a história, foi muito tempo. Porque você acha que todo mundo aqui já foi em culto e sabe como é um testemunho. E o testemunho normalmente demora. E se for uma boa história, ela contou toda a vida dela. Então Jesus, e o Evangelho de Jesus, escuta as pessoas que sangram. E aí eu queria perguntar se a gente está escutando de fato quem está sangrando nesse país. Eu queria perguntar se a gente está escutando de fato as pessoas que estão chorando, as mortes das crianças que estão sendo assassinadas nesse país. Essa é a minha pergunta. E eu acho que a passagem de Jesus, né, em relação a Jairo, em relação à mulher que sangrava, diz que o Evangelho de Jesus é para os que sangram. Mas que o Evangelho de Jesus faz parar de sangrar. O Evangelho de Jesus faz a pessoa que estava morta ressuscitar. E aí essa morte social, né, essas pessoas que estão mortas para a sociedade brasileira, que não são escutadas, que não existem e que ninguém vê. Qual a cor dessas pessoas? Qual o gênero dessas pessoas? Qual o CEP dessas pessoas? A gente precisa começar a se perguntar em relação a isso. Esse Deus que se manifesta em Jesus, ele se manifesta a partir desses. E por isso que Jesus, em Lucas 6, vai dizer, ó, avante os pobres, bem-aventurados, felizes. Avante os que têm fome e sede de justiça. Mas nesse mesmo capítulo de Lucas 6, Jesus vai falar, ai daqueles que riem agora. Ai daqueles que têm fartura agora. Porque é impossível você rir enquanto está todo mundo chorando. É impossível você ter fartura enquanto está todo mundo com fome. Então o Evangelho de Jesus é o Evangelho que reorganiza o poder. É o Evangelho que dá voz àquele que estava morto. É o Evangelho que estanca o sangue daquele que estava sangrando e daquele que era impuro. E Jesus é o cara que se torna impuro com os impuros. É aquele que é um escândalo para a religião. Então, hoje eu queria deixar essa mensagem. Que a gente possa recuperar esse evangelho. Se isso daqui, se esse congresso se trata de esperança, qual é a mensagem de esperança hoje que o povo brasileiro precisa? Qual é a mensagem de esperança hoje que as mulheres negras, que as pessoas faveladas, que a comunidade LGBTQIA+, que o povo indígena, a comunidade indígena, os povos indígenas têm para receber? Quais são as boas notícias que eles estão esperando? E como a gente está cooperando para que isso aconteça? Eu acho que esperança não se trata de otimismo. Esperança se trata de algo muito simples. A gente quer viver amanhã. E é isso. É sobrevivência, mas para além da sobrevivência. E aí, eu queria perguntar justamente sobre isso. Sobre quais são os corpos que sangram no Brasil. Quais são os corpos das crianças que são encontradas mortas, assassinadas. É muito interessante a gente ver como Jesus, ele nessa passagem, ele faz uma escolha de tocar em corpos que sangram, que estão mortos. E toda vez que Jesus toca nesses corpos, segundo a cultura religiosa da época, ele se torna impuro. Mas toda vez que ele toca nesses corpos, sai poder dele.
E qual o poder de Jesus? O poder de Jesus, no caso da mulher que sangrava, é fazer ela parar de sangrar. O poder de Jesus para a criança que estava morta é trazê-la de volta à vida. E aí eu pergunto, quais são os corpos que estão mortos socialmente no Brasil? Quais são os corpos que são invisibilizados? Que ninguém vê, que ninguém cuida, que não é merecedor de nenhuma comoção. E qual é o poder desse evangelho que você está professando? Se esse evangelho faz de fato as mulheres que sangram parar de sangrar e voltar à sua dignidade, voltar a esse lugar de dignidade social, voltar a conseguir ter acesso aos espaços que lhes eram negadas. Porque essa mulher que sangrava há 12 anos, ela não tinha mais espaço na sociedade que ela vivia. Se ela já não era nomeada, se ela já não era contada, ela sangrando, ela era impura, ela não podia nem ser tocada. Então, Jesus e o evangelho dele, ele tem um compromisso de escutar os que sangram. Ele tem um compromisso de parar e de reorganizar o poder. Se na nossa lógica, o que vem primeiro é o poder do Estado, o poder das autoridades, ou o poder do que a religião diz que é, a lógica de Jesus não. Quem vem primeiro é a mulher que está sangrando. É a mulher que toca nele, é a mulher que tem uma fé, não só nele, mas a fé na esperança, nesse outro lugar, que não é de um dia melhor, é de mais um dia, é de conseguir viver. Então, esse Jesus, ele se importa com esses corpos. Ele não só se importa com esses corpos, ele caminha com esses corpos. E ele faz questão de se identificar com esses corpos. E aí eu pergunto, como é que a gente está fazendo hoje e como a gente está expressando a nossa fé, a nossa religiosidade? Se seguir a Jesus é não beber, é não fumar, é não falar palavrão, é não, sei lá, é não ser de esquerda, né? Muita gente acha que é isso. Então, ou que se seguir a Jesus é ter compromisso com as pessoas que sangram. É ter compromisso com as pessoas que estão sendo assassinadas todos os dias no Brasil. O povo negro está sendo assassinado todo dia no Brasil. A comunidade trans está sendo arrastada todo dia no Brasil. Então, se você não tem essa comoção, se isso não te incomoda, eu acho que não é esse Jesus que você segue. E a gente precisa reorganizar os poderes e as nossas prioridades. Porque quando Jesus ele passa, tudo que sangra para de sangrar. Tudo que está sendo morto é ressuscitado e para de ser morto, e para de ser assassinado. Isso sim é esperança. Esperança não é de dias melhores. Esperança não é otimismo barato. Esperança é a nossa única opção para outro dia. O povo negro, o povo LGBTQIA+, as mulheres, eles acordam e quando eles saem de casa porque eles têm que sair. Eles saem de casa e eles vão lutar, eles vão pra luta antirracista, vão fazer protesto, vão se organizar, porque tem que fazer isso, porque quer viver. Isso é esperança. Então, se a gente for falar de esperança e de um evangelho que serve a isso, que traz isso, a gente tem que falar desse Jesus, que permite que esses corpos tenham um amanhã. Porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela teve um amanhã. Foi isso que aconteceu com essa criança. Ela teve um amanhã. Então que a gente possa, de fato, criar o futuro de um mundo novo e não de um mundo melhor.